A Igreja Católica, ela é totalmente contra o aborto. Uma pessoa que comete o aborto, que incentiva o aborto, que apoia o aborto, e até mesmo que pratica o aborto, o médico, a mulher que aborta, o namorado, alguém que falou para ela abortar, as pessoas envolvidas no aborto, elas cometem um pecado gravíssimo na Igreja Católica. Tão grave que gera excomunhão imediata. Sabia disso? Imediata. Uma pessoa que comete o aborto, ela está excomungada na igreja. É tão interessante a gente estudar sobre isso e entender o porquê disso, porque às vezes fica parecendo que a Igreja Católica é uma instituição má porque faz isso, mas porque ela entende que o aborto é um assassinato, que o aborto é um crime, que o aborto é matar alguém que não tem como se defender. Por isso que a pessoa é excomungada. Inclusive alguém que está envolvido num aborto, a pessoa tem que se confessar e só pode dar o perdão desse pecado o bispo. A pessoa que vai se confessar com o padre que cometeu um aborto, o padre não pode dar o perdão para esse pecado, só um bispo, porque é um pecado que gera excomunhão. Amém? Esperar todo mundo chegar, porque senão não presta atenção. Pessoal que está aí na porta, vamos entrar para a gente começar direito? O Papa Francisco, no ano da misericórdia, ele autorizou que os padres confessassem e dessem o perdão, mas foi isso no ano da misericórdia, foi um ano. E existem também uma liberação do Vaticano para os frades franciscanos por causa do perdão de Assis, que é uma indulgência que se dá por causa da congregação franciscana de São Francisco de Assis. No ano passado, foi o ano da misericórdia, o Papa deixou que qualquer padre absolvesse o aborto. Mas o ano da misericórdia acabou o ano passado. Já faz um ano quase que acabou o ano da misericórdia. Então volta a valer a regra atual. Ah, estendeu? Ah, eu não sabia. Ele estendeu por tempo indeterminado então. Por que o aborto gera excomunhão? Por causa disso que eu disse. A pessoa não tem condição de se defender. E sabe por que a igreja colocou excomunhão? Quando o aborto começou a ser legalizado. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, que é interessante, que eu descobri agora, há poucos dias. Se uma criança que acabou de nascer, e é morta, aquele pecado não gera excomunhão. Aí você fala assim, mas espera aí, acabou de matar um bebê, que acabou de nascer e não gera excomunhão, sabe por que não? Porque é crime em qualquer lugar do mundo você matar um bebê que acabou de nascer. Agora, não é crime, e até onde é crime hoje estão tentando dar uma diminuída no crime, você matar um bebê que está dentro da barriga da mãe. Então gera excomunhão por quê? Porque a sociedade não pune mais a pessoa que comete o aborto. Por isso que a igreja faz essa excomunhão, para que haja uma conscientização da necessidade das pessoas entenderem que o aborto é um crime. Mas vamos lá, pode passar, Valdo. Dentre todos os crimes que o homem pode cometer contra a vida, o aborto provocado apresenta características que o tornam particularmente perverso e abominável. João Paulo II escreveu isso no Evangelho Vitae. O aborto se torna perverso e abominável. Matar uma criança que não vai ter como nem expressar a dor que vai sentir de ser morta dentro da barriga da mãe é algo perverso e abominável. As práticas abortivas, independente de qual seja, por remédio ou por aquelas que colocam coisas lá dentro e cortam o feto, por curetragem, por qualquer que seja, é um crime abominável e perverso. Sei que às vezes a gente escuta aí alguns discursos, mas no caso tal, por que não pode nesse caso, por que não pode naquele caso? No caso de estupro, no caso de pessoa que vai criar o filho sozinha, nesse caso, naquele caso. Olha,
nenhum caso justifica se matar uma pessoa. Tem um caso de uma mulher que ela foi no médico. Ela estava grávida, descobriu que estava grávida, chegou no médico, levou a outra filha dela, ela tinha uma filha de 1 ano e pouco. E ela ficou desesperada porque estava grávida, porque a filha dela tinha só 1 ano e pouco de vida. E quando ela chegou no médico, ela falou: doutor, eu vim cá porque eu não sei o que eu vou fazer, porque eu estou grávida, minha filha ainda está pequena, estou com um problema financeiro, meu marido me largou, foi contando para o doutor todos os problemas dela. E falou: doutor, eu estou te falando todo desesperado aqui porque eu queria que o senhor me desse um remédio para me abortar, porque eu não consigo criar minha filha. Aí o médico virou para ela e falou assim: é mesmo? Nossa, a situação está difícil mesmo. Não, eu tenho uma solução para você. Ele falou: qual? Ela falou: qual? O senhor pode me ajudar? Ele falou: posso te ajudar. Vamos matar essa que está viva já, que está aqui? Fica mais fácil, que já está aqui, a gente já mata ela, já teve a chance dela de viver. E a outra que está lá, você ainda vai ter 9 meses ainda para esperar ela, né? Não dava 9 ainda, menos de 9, para esperar para você se organizar, para quando ela nascer, você poder até criar ela melhor. Então a gente mata essa aqui. Ela: não, minha filha tem 1 ano, não mata, pelo amor de Deus. Ele falou assim: então, mas qual que é a diferença? Da que já nasceu, da que está para nascer? Qual que é a diferença? Então, quando a gente vem com esses argumentos do estupro, ou quando a gente vem com esses argumentos de várias outras coisas, vou falar do estupro. O estupro é um argumento, por exemplo, que a mulher vai ver a criança e vai lembrar do estuprador a vida inteira, e vai se sentir traumatizada, e vai se sentir mal. Espera aí, mas a criança, eu sei que nada justifica, o estupro é um crime hediondo, é um crime que merece toda a condenação possível, mas nada justifica matar uma outra pessoa que não tem nada a ver com a história. Mas vai gerar trauma. Olha, se a mulher vai se sentir traumatizada e ela quer acabar com o trauma com uma morte, então ela tem que dar um jeito dela morrer. Porque matar alguém que não tem nada com a história, punir alguém com uma pena de morte, quem vai ganhar a pena de morte é a criança e não o estuprador, não justifica. E olha, se ela não quer a criança, é fácil. Nós temos no Brasil uma facilidade muito grande, até fácil demais, mais do que devia ser, de você não querer o seu filho e entregar ele para qualquer outra pessoa ou para adoção. É muito fácil. No Brasil, é muito fácil. Qualquer motivo, se o pai ele não sofre nada. A gente acha até estranho isso no Brasil, assim, o pai não sofre nada. Se ele não quiser um filho, ele não tem nem que pagar pensão para o filho que ele não quer. Se ele entregar o filho, por exemplo, para adoção. Nem isso ele tem. Então, ou seja, não tem essa desculpa não, sabe? Porque às vezes essa desculpa e esses discursos mais sentimentais que envolvem problemas e feridas de pessoas é justamente para tentar fazer com que a gente aceite. E aí a gente vai aceitando. E vai aceitando num caso, no outro caso, num jeito, no outro jeito. E olha, nada justifica matar alguém. Até porque, pode passar. O que nos faz entender isso é perguntar: quando começa a vida? Quando começa a vida? Quando a vida começa? Quando que inicia a vida? Mas a gente não tem certeza. Olha, a fase embrionária, né, ela inicia-se no momento da fertilização, quando os gametas masculino e feminino se unem para dar lugar ao zigoto, ou ovo. Um organismo unicelular que dará origem a um indivíduo. Na fertilização, ou seja, no momento da concepção, do encontro, já acontece o início da vida. Essa primeira célula, volta lá, Valdo, um minutinho. F5. Essa primeira célula, esse organismo unicelular, ele já tem 46 cromossomos. Os 46 necessários já tem, nessa única célula tem. Ele já tem tudo que ele precisa, comprovado cientificamente, para se tornar uma pessoa e crescer. Tudo. Vocês já ouviram falar do bicho de seda? Já ouviram falar? Você sabe como é que começa o bicho de seda? Alguém sabe? O bichinho de seda, como é que ele vai se transformando? Que ele vira uma larvinha, ele vai crescendo. O bicho de seda começa numa folha com pequenos fios.
Quando ele começa, ele não tem nada que vai fazer dele comprovado assim. Ele não tem ainda nada que vai mostrar que ele vai ser um bicho de seda. Só se sabe porque estudaram e viram que daqueles fios vai crescendo, aí ele vai desenvolvendo, vai criando outros organismos dentro dele e vai se transformar num bicho de seda. E o bicho de seda teve um momento no Brasil que estava entrando em extinção. Então defendia-se um bicho de seda em tudo quanto é lugar. E o bicho de seda, não era o bicho ainda, aquilo que ia virar o bicho de seda não podia de jeito nenhum você destruir. O bicho de seda, ele é o ser vivo, né? Que passa por mais transformações em termos de organismo até se tornar um bicho de seda. Ele primeiro é uma coisa, depois é outra coisa, depois é outra, até se tornar um bicho de seda. Ele vira um casulo, depois ele vira uma larva, até se transformar naquele bicho. O ser humano, nesse unicelular zigoto, ele já tem tudo que ele precisa para ter o organismo dele. Tudo. Que é a genética. Diferente do bicho de seda. E o bicho de seda, antes de ter tudo, já é considerado vida. O ser humano, já tendo tudo, por alguns não é considerado vida. Por quê? Para que a gente possa entender e aceitar o aborto. Ou seja, para aliviar a consciência das pessoas. Eu vi essa semana que tem um país na Europa, eu sou muito ruim de memória, gente, que eles estão fazendo uma campanha para não chamar as mulheres grávidas de mãe. A mulher está grávida, ela não tem filho, não chamar ela de mãe. Porque se por um acaso ela decidir por um aborto, ela não vai ficar traumatizada. Gente, acha aí para mim. Isso eu vi essa semana. Aí teve uma pessoa que fez uma brincadeira. Não, mas deixa eu falar. As brincadeiras, a gente não tem que brincar com essas coisas, não, com as brincadeiras. Mas pensa no absurdo. Não chamar, a mulher está grávida, está com a barriguinha dela, não chamar ela de mãe. Porque vai que ela, naquele meio do caminho, sofre, quer deixar um aborto, e fazer um aborto e deixa de ser mãe. Olha, isso é os absurdos que vão acontecendo aí no mundo, para que a gente possa implantar essa cultura de morte e aceitar essa cultura de morte. Eu queria passar um vídeo. Eu queria que vocês prestassem atenção nesse vídeo. É esse, Valdo. Põe aqui tela inteira aqui. Isso. Na Inglaterra, né? Na Inglaterra, país desenvolvido é chique demais, pô. Presta atenção na letra da música, gente. O tempo voa, eu já sou, e você nem descobriu. São dois e chega perto, mas eu ainda sou pequeno demais, viu? 3 meses e o tormento, esse teu sofrimento, eu também já posso sentir. Vê se aquieta o coração pra quando eu sair daqui. Talvez eu dê trabalho, uma vida de despesas, mas por favor me deixa ficar. E se por um acaso eu não tiver seus olhos, você ainda vai me amar. Eu sei que a ansiedade é quase uma inimiga, mas eu não quero ser confusão. Então, por favor, me deixa na sua vida, mas vê se aquieta o seu coração. Se é tempestade, todo medo, se for arrependimento, por favor, tira daí. Você ainda não me tem inteiro, nem me conhece direito, mas já posso te ouvir. E quando a barriga for crescendo, você ainda vai ser linda, eu nem preciso te ver. Seca o choro e fica aqui comigo, que até assim, tristinha, eu já sei que eu amo você.
4 meses tempo, eu te imploro paciência. Eu vim do céu por causa do amor. No 5º faltam 4 e eu aposto que os presentes já estão vindo em rosa ou azul. E quando chega o 6º, todo mundo já vê que você não anda sozinha. No 7º eu já tenho lencinhos com meu nome. Desculpa, pai, mas ela é só minha. Se é tempestade, todo medo, se for arrependimento, por favor, tira daí. Você ainda não me tem inteiro, nem me conhece direito, mas já posso te ouvir. E quando a barriga for crescendo, você ainda vai ser linda, eu nem preciso te ver. Seca o choro e fica aqui comigo, que até assim, tristinha, eu já sei que eu amo você. 8º mês aguenta, que eu já tô chegando. Só quero um jeito de te encontrar. No 9º vem a pressa, a dor, o choro, a gente. Desculpa você ter que sangrar. E por mais uns anos você vai fazer planos, pensando se eles servem pra mim. E eu vou te acordar bem de madrugada, você vai me amar mesmo assim. O meu primeiro passo vai ser no seu abraço, me segura quando eu cair. E no final do dia é só a tua voz que vai poder me fazer dormir. Se é tempestade, todo medo, se for arrependimento, por favor, tira daí. Você ainda não me tem inteiro, nem me conhece direito, mas já posso te ouvir. E quando a barriga for crescendo, você ainda vai ser linda, eu nem preciso te ver. Seca o choro e fica aqui comigo, que até assim, tristinha, eu já sei que eu amo você. Legal esse clipe, né? A música também é muito legal. Vou acender a luz aqui. Quando começa a vida? Nós somos a favor da vida desde a concepção, porque acreditamos que é desde lá que a vida começa. Pode passar, já passou. O nome do vídeo? 9 meses. Hã? Como é que chama a cantora? Bárbara Dias. Bárbara Dias, 9 meses. Olha aqui, gente, umas curiosidades sobre o embrião. Vamos escutar aqui, ó. Eu posso dar todos os argumentos religiosos para você não ser pró-vida, mas o maior e o principal argumento é que a vida começa na concepção. E eu queria que você visse algumas curiosidades, algumas provas científicas disso, para que você entenda que no dia lá que o espermatozoide encontra com o óvulo, ali começa uma vida humana. Olha que legal. O embrião, desde o início, já está dotado de um genoma, patrimônio hereditário, pessoal, que imprime ao seu crescimento um vigor impressionante, comandando, através da ativação e desativação de diferentes genes, o desenvolvimento tanto quantitativo como qualitativo de todas e cada uma das partes do organismo. O embrião, ele já está ali com o gene hereditário, ele já tem tudo para ser um organismo, né? Um patrimônio, e imprime seu crescimento comandos de ativação, ou seja, ele já controla o crescimento dele. Sabe o que o embrião precisa para ir crescendo e se desenvolver? Só de alimento. Ah tá, daqui a pouco eu vou usar isso. Só de alimento e oxigênio,
que vem pelo sangue da mãe. Só alimento e oxigênio é o que ele precisa para sobreviver. Ele não precisa de mais nada. Mais nada. Se ele tiver alimento e oxigênio, ele vai crescer e vai se tornar vai nascer uma criança totalmente desenvolvida. Essa atividade começa com todo o seu vigor e complexidade a partir do momento da fecundação. Pois a célula-ovo começa a dividir-se após 15 a 20 horas, o que é uma clara prova de que o zigoto opera desde o momento da fusão dos gametas como uma unidade intrinsecamente orientada e ligada a uma evolução bem definida. Momento foi concebido. Daí 15 a 20 horas já vira duas células. E assim por diante. Aí depois continua dividindo-se a uma razão de uma divisão a cada 10 a 12 horas, com um crescimento geométrico de 2, 4, 8, 16, ele vai só dobrando. A cada 12 horas ele dobra o número de células. E é interessante, nesse artigo que eu peguei de um site científico, ele fala que o embrião já vai eliminando as células que não têm saúde e alimentando as que têm saúde. Por si mesmo ele já vai fazendo isso. Ele já vai eliminando as células que têm algum tipo de anomalias e vai alimentando outras. Pode passar. 10 semanas de vida. O que é 10 semanas de vida, gente? Muitas mulheres não sabem nem que estão grávidas, assim, com 10 semanas, porque dá menos de 3 meses de gravidez. Com 10 semanas de vida, o que equivale a 2 meses grávida, o seu bebê mede cerca de 3 centímetros do topo da cabeça ao rabo e pesa aproximadamente 4 gramas. É tão pequenino, mas já engole líquido amniótico e está sempre a mexer-se. A minha primeira filha, a Letícia, nós descobrimos que a Carla estava grávida com, acho que 2 semanas, 2 para 3 semanas. Foi muito rápido, porque a gente faz o uso do planejamento natural, então a gente sabe mais ou menos o dia que faz a criança, né? Então a gente sabia que ela podia estar grávida, e aí foi pouco mais de 2 semanas descobrimos a gravidez, e com 3 semanas nós fomos fazer um ultrassom. Fomos fazer o primeiro ultrassom da Letícia, com 3 semanas de gravidez. Foi lá em Pará de Minas. A gente trabalhava lá, saímos do trabalho, fomos lá no médico fazer um ultrassom. O médico fez o ultrassom. Primeiro ele custou achar a Letícia lá na barriga da Carla, porque era muito pequenininha. E ele até disse que foi o menor feto que ele já viu na vida dele. Ela media 1 grão de arroz. 1 grão de arroz. Mas sabe o que era impressionante? Porque esse grão de arroz ficava pulando. Porque o coração já batia. 3 semanas o coração já batia. Já tinha pulsação de sangue. Carla deve se lembrar desse dia, que o primeiro filho foi muito emocionante. E eu olhava assim, só via um grãozinho mexendo. Aí eu falei, mas está mexendo muito? Ele falou assim, o coração está batendo. Mede, aí ele mediu lá e falou, tantos milímetros, não era nem centímetros. E disse assim, tamanho de 1 grão de arroz. E já tinha o coração batendo. Com 3 semanas. Com 10, já tem 3 centímetros, é maior, 4 gramas. Com 10 semanas de gravidez, o sistema nervoso reage a estímulos, já distingue as feições do rosto e os dedos começam a separar-se. Com 10 semanas, os dedos já começam a separar na mão. Os membros, as mãos, os pés e as articulações estão bem desenvolvidas e completamente definidas. O sistema nervoso já sofre, já reage a estímulos. Será que o sistema nervoso, o que ele faz em nós? Que estímulo que ele reage em nós? Por exemplo, dor. É no sistema nervoso? Será que uma criança, um feto, de 10 semanas, se for abortado, vai sentir dor? Vai sentir dor. Cientificamente comprovado que ele sente dor. Ele não vai conseguir expressar a dor, mas ele vai sentir dor. Tem práticas de aborto que picam o feto. Com 10 semanas, essa criança já sente tudo isso. E olha, que no Brasil hoje, o Supremo já está, com alguns casos, liberando aborto com 12 semanas.
E aí essas crianças já estão sofrendo e chorando. O fígado, rins, cérebros e pulmões estão totalmente formados e já funcionam. Ô, gente, o cérebro já está formado. A exceção dos pulmões que ainda precisam de amadurecer e que só funcionarão com o nascimento. O restante, órgãos continuam a desenvolver-se, a se posicionar-se corretamente, conferindo ao bebê uma aparência humana. Com 10 semanas, o seu bebê possui já todos os órgãos, músculos, membros e ossos que irá nascer. Todos os órgãos, músculos e ossos que vai nascer, com 10 semanas. Tem gente que fala que pode ter aborto até com 12 semanas. Com 10 já tem todos os ossos do corpo. Pode passar, Valdo. Com 12 semanas, a fase mais crítica da gravidez ficou para trás e o risco de aborto espontâneo cai drasticamente. O bebê está completamente formado. Ali já tem forma de gente. Embora só tenha aproximadamente 5,5 centímetros do topo da cabeça ao rabo. O rosto do bebê adquire uma aparência humana. Os olhos que antes estavam lateral aproximam-se e as orelhas já estão quase na posição normal. Com 12 semanas de gravidez, o bebê já tem os reflexos mais apurados, fechando as mãos e mexendo os dedos se sentir algo a concentrar. Esse é um feto, de um tamanho real, com 12 semanas. Eu vou passar para vocês. Vou passar vários. 12 semanas. Aqui está o tamanho dele. Cabecinha, só a cabeça que é um pouco desproporcional ao corpo. Mas ele já tem aparência humana. E todos os membros estão formados. No Brasil, já teve casos no Supremo Tribunal Federal que essas crianças desse tamanhozinho aqui já podiam ser mortas, porque a mãe não queria ficar com a criança. Gente, isso é loucura de uma cultura de morte. Eu vou passar os bebês para que vocês possam ver e eu vou continuar a palestra. Pega, vai passando para frente. Deixa eu passar um bocado de cá. Passa para trás, um para cada fila. Vamos fazendo assim. Pega um. Aí vocês vão passando. Um para cada fila, vocês passam aí para o lado para vocês poderem pegar o bebê de 12 semanas. Vai sujar um pouquinho a mão de vocês, mas é porque ele tem um pozinho nele aí que ele é feito de gesso, né? Então esse pozinho é do gesso. Inclusive eles tentaram chegar no peso. Tentaram chegar no peso do bebê que ele tem com 12 semanas. Né? Aquele de borracha tem o peso certinho. Esse tem aproximadamente. Pode passar. Há táticas para implantar o aborto. Esse doutor Bernard, gente, olha aqui, deixa o bebê, vai chegar em você. Vão ver sozinho, não vão comentar sobre o bebê com ninguém do lado. Cada um pega, vê sozinho. Só para você ver os detalhes. E olhem para mim os outros. Esse médico aqui, Bernard Natson, foi um dos fundadores da NADAL, que é hoje a Liga Nacional de Direito aos Abortos nos Estados Unidos. Ele criou ela em 1969. Ele foi por 2 anos diretor da maior clínica de aborto do mundo e compôs o núcleo que conseguiu a legalização do aborto nos Estados Unidos. Só que aconteceu uma mudança na vida dele. Sabe o que aconteceu? Ele se transformou num dos maiores defensores da vida quando, após a chegada do ultrassom, fez a verificação da vida uterina. Ele era a favor do aborto, ele fazia aborto, até o dia que começaram os ultrassons. E aí quando ele fez o primeiro ultrassom e viu o primeiro ultrassom, ele falou, não tem jeito de fazer aborto mais. Tem vida lá dentro. E aí ele apresentou as 3 táticas dos movimentos abortistas no mundo. 3 táticas do movimento abortista no mundo. A primeira, ganhar a simpatia dos meios de comunicação. A segunda, atacar o catolicismo. E a terceira, denegrir e suprir toda evidência de que a vida se inicia na concepção. Suprir e denegrir. Ou seja, falar que não é, falar que lá é um pré-embrião. Eu já ouvi casos de pré-embrião, gente. Não existe pré-embrião, não. Porque se o embrião já tem todos os cromossomos, ele é um embrião, não é um pré-embrião. Mas eles tentam denegrir. Atacar a Igreja Católica. Por quê? Você sabia que a única igreja que defende a vida desde a concepção, na sua doutrina, é a Igreja Católica?
Até porque tem muita igreja que não tem nem doutrina, né? E outras que vão à mercê do que se vai. Por exemplo, eu vi esses dias, e vou falar o nome, não tem problema, o Edir Macedo, da Igreja Universal do Reino de Deus. Ele dizendo que lá na Igreja Universal eles eram a favor do aborto, sim. Porque se a pessoa ia nascer pobre, é melhor morrer. Vocês entrem na internet e assistam o vídeo. Não estou dizendo, eu estou falando isso aqui, entra na internet, Edir Macedo e o aborto. Vocês vão ver ele falar. Falar que ele foi pobre, que ele sofreu, papapá, que é melhor às vezes não nascer. Ele é rico, né? Vocês estão me entendendo assim? Até que ponto chega o egoísmo das pessoas e a mudança do que é verdadeiramente amor? Então a Igreja Católica ela é combatida, porque na maioria dos lugares do mundo, quem combate o aborto é o catolicismo. Inclusive na Austrália, esses dias foi preso um casal de idosos. Foi preso um casal de idosos, não porque eles iam praticar o aborto, porque eles rezavam o terço na porta de uma clínica de aborto na Austrália. E aí eles foram presos porque eles estavam coagindo as mulheres que iam abortar. Pensa, eles estavam coagindo a mulher que ia abortar porque eles estavam rezando o terço na porta da clínica de aborto. Nem era muito na porta, não. E aí eles têm hoje em vários lugares, em vários países que têm um aborto legal, tem espaço onde você pode fazer manifestação, mas muito perto das clínicas não pode, porque as mulheres podem se sentir ofendidas, que elas podem sofrer, que elas podem se sentir mal pelo que elas vão fazer. Peraí, ué, se elas vão se sentir mal é porque elas não estão conscientes do que vão fazer. O catolicismo é a maior instituição pró-vida do mundo, é a Igreja Católica. Por isso que uma das táticas é atacar. E claro, ganhar a simpatia dos meios de comunicação. Eu li, estudando um pouco sobre o que nós íamos ver, eu li numa revista brasileira, não vou falar o nome, para vocês não procurar saber. 8 coisas sobre o aborto. Vamos falar, tem uma frase que está no Brasil assim, precisamos falar do aborto. Precisamos mesmo. Precisamos falar a verdade do aborto. Né? Agora, falar mentira não, vamos falar a verdade. Até o Jean Willis, ele estava lá com uma placa, precisamos falar do aborto. Precisamos mesmo, precisamos falar a verdade. E aí as revistas no Brasil hoje falam que o aborto é assim, o aborto é assado, e soltam dados mentirosos, falam que tantas mulheres morrem no Brasil por causa de aborto clandestino. Olha, a gente sabe que existe aborto clandestino, a gente sabe do risco que corre ali, só que a mulher, se ela é tão consciente dos direitos dela, dos desejos dela, ela tem que ter consciência do que ela está colocando a vida dela em risco, só porque vai matar uma criança. Ela tem que ter essa consciência. Não dá para a gente, em nome da mulher que já nasceu, matar a mulher que não nasceu. Não dá para a gente, às vezes, em nome de uma coisa, em defender uma, e não é defesa, porque não é defender em nada a mulher, porque só os movimentos pró-vidas do Brasil sabem o trauma que fica no coração de uma mulher depois de um aborto. Só os movimentos pró-vida sabem disso, porque vocês não devem muito conhecer sobre isso, mas a gente sempre ajuda alguns movimentos pró-vida no Brasil. Os únicos movimentos, feminismo não faz, os únicos movimentos que apoiam a mulher depois dela ter abortado, no sentido de dar para ela um acompanhamento psicológico, um acompanhamento terapêutico, são movimentos pró-vida. Porque o feminismo quer que ela aborte. Depois que abortou, agora filho, você está ali, vai viver. Só que não sabe que ela vai dormir de noite e pensar na criança dela. Nossa, será que era branca, preta? Será como é que era o cabelo? Será como é que é o olho? E não sabe o trauma que vai ficar no coração dessa mulher. E isso meio de comunicação nenhum fala. Fala do sofrimento que é ser mãe, da dificuldade que é ser mãe. Por isso que é uma tática, ganhar a simpatia dos meios de comunicação. Pode passar. O que está por trás do aborto? Existe de fato um esquema armado, bem estruturado, com projetos e metas que envolvem milhões de dólares, visando o controle populacional, nós falamos mais cedo disso. Esses projetos comportam organizações com representações em diversos países, inclusive no Brasil, com o nome de BENFAM, ou Católicas pelo Direito de Decidir, CEPIA, entre outros. Católicas pelo Direito de Decidir. Sabia que existe um movimento desse no Brasil? A favor do aborto? Sabe por que eles usaram o nome Católicas pelo Direito de Decidir? Porque o Brasil tem a sua maioria de mulheres católicas, primeiro.
Porque o Brasil tem mais de 80% da sua população contrária ao aborto, e eles sabiam que com esse nome, eles poderiam ganhar a simpatia do povo brasileiro. Católicas pelo direito de decidir. Com esse nome eles ganhariam a simpatia do povo brasileiro, porque são católicas. Só que são católicas excomungadas. São católicas que não estão em comunhão, que não podem se aproximar do altar, porque são a favor do aborto. Então elas não são católicas. Ela pode até ter nome, porque nome católico quer dizer universal, sabia? E nome universal tem muita gente usando por aí, então elas podem usar o nome, mas não quer dizer que elas são. A verdade é essa. Universal, você pode pôr qualquer coisa aí universal, até tem muitos. Mas católico, apostólico, romano, que vive a fé, essas mulheres não são. Na cabeça da campanha está o Conselho Populacional, nós falamos mais cedo, da Organização das Nações Unidas e uma série de instituições que apoiam e promovem as ações de grupos militantes disfarçadas de ONGs, assim como também é sistematicamente planejada e armada a conquista da lucrativa indústria do aborto. As maiores ONGs que fazem campanha a favor do aborto são as maiores donas das clínicas de aborto pelo mundo. Ou seja, eles fazem campanha para o povo abortar para ganhar dinheiro. Ou você pensa que se implantar o aborto no Brasil pelo SUS vai ser de graça? Vai ser de graça lá para quem for fazer. Mas quem fizer o aborto vai ganhar muito dinheiro com isso. Vai ter muito dinheiro por trás. E o SUS vai pagar caro. Porque a gente acha que o SUS paga barato. Todo mundo quer estar pelo SUS, porque ele paga caro. E o aborto, é muito caro fazer um aborto. Então, tem muita gente que vai ganhar dinheiro em cima disso. Pode passar, Valdo. No Brasil, grupos eugenistas internacionais interessados na melhoria da raça humana, por isso o motivo do controle demográfico sobre os países pobres, e grupos interessados na lucrativa indústria do aborto são financiados por instituições que abraçaram a causa. Isso é o que acontece no Brasil. No Brasil, criou-se em 1990 a ONG CEPIA, Cidadania, Estudo, Pesquisa, Informação e Ação, que tem recebido apoio e verbas de diversas instituições, a maioria internacionais. Esse aqui é um feto de 12 semanas, que esse é de verdade, não é um bonequinho, que foi abortado, né? Aí tem uma fotinha, que é o que tem acontecido no Brasil. Essa questão de eugenistas, né? Da hegemonia, da raça pura, isso começou com Hitler. Você sabia que um dos primeiros a implantar o aborto como política pública foi Adolf Hitler? Como política pública, para abortar quem não era alemão, raça pura. Então a gente vê de onde nasceu tudo isso. Pode passar. A insensibilidade é tanta que hoje já se encontra nos países onde o aborto é legalizado, a comercialização de sopa de feto, venda dos fetos para aproveitamento de órgãos e a venda de fetos abortados para a indústria de cosmético. Eu queria que as mulheres fizessem uma pesquisa. Se o seu cosmético preferido compra feto abortado ou não. Porque muitas indústrias internacionais compram feto para fazer batom, maquiagem e tudo mais. Eles não publicam. Claro que eles não vão publicar que compram. Só que você vê pelo apoio que aquela empresa dá, em outros países, claro, ao aborto ou não, ao tipo de propaganda que eles patrocinam, entendeu? E aí a gente consegue. Eu vou aprofundar mais nessa pesquisa e depois compartilho com vocês. Que aí a gente dá uma boicotada em alguma marca de cosmético. No Brasil não tem marca nacional que faz, porque no Brasil não tem aborto legalizado. Mas em países onde o aborto é legalizado, sim, é comprovado que eles compram. Por quê? Porque aquele, como se diz assim, aquele ser vivo, aquele ser humano, ele tem, como se diz assim, ele tem características e coisas no organismo dele que são valiosas, né? Que são valiosas. Pode passar, Valdo. Por que sou contra o aborto? Aí eu trouxe 3 frases de uma mulher, porque eu acho que quando a gente vai falar de aborto, a gente sempre tem que pôr a mulher, porque é a mulher que é instrumentalizada pela cultura de morte para ir contra o aborto. Então teve uma mulher que ela escreveu o seguinte: um país que aceita o aborto não está a ensinar os seus cidadãos a amar, mas a usar a violência para obterem o que querem. É por isso que o maior destruidor do amor e da paz é o aborto.
O maior destruidor do amor e da paz é o aborto. Eis porque o aborto é um pecado tão grave. Não somente se mata a vida, mas nos colocamos mais alto do que Deus. Os homens decidem quem deve viver e quem deve morrer. Temos medo da guerra nuclear e dessa nova enfermidade que chamamos de AIDS. Mas matar crianças inocentes não nos assusta. O aborto é pior do que a fome, pior do que a guerra. Pode passar. Quem falou isso foi essa senhora, Santa Madre Teresa de Calcutá. Se alguém entendia de gente pobre, de gente desvalida, de gente que precisava ser adotada, foi essa mulher aqui. De gente que sofreu foi ela. E eu peguei uma foto dela junto com João Paulo II, porque para mim, dos tempos modernos, os dois maiores pró-vidas que tivemos foi esses dois aí, João Paulo II e Madre Teresa de Calcutá. Dos tempos modernos, porque esses dois aqui enfrentaram governos e lideranças e grandes líderes enfrentaram a favor da vida que queriam a morte. Madre Teresa de Calcutá tem um momento que ela foi ganhar o prêmio Nobel. Vocês sabem desse caso? E estava aquela mulher que foi a Hillary Clinton, que foi candidata à presidência dos Estados Unidos. O marido dela era o presidente e os dois eram abortistas. No entanto, os dois, eles financiavam o aborto com dinheiro dos Estados Unidos em outros países, não só nos Estados Unidos. E ela foi fazer o discurso dela de agradecimento do prêmio Nobel, e os dois lá do lado sentados, e ela entrou e descascou os governantes que faziam aborto. Mas ela deu uma descascada assim, sem dó nem piedade. E aí todos aplaudiram ela de pé, menos os dois. Esse vídeo também tem na internet. Menos a Hillary e o... como é que chama o homem? Bill Clinton. Menos os dois. Vou falar para vocês uma coisa que eu sei que parece loucura, que eu vou dizer. E não estou dizendo isso porque eu acho que essa pessoa seja uma pessoa fantástica. Não. Eu acho que é uma pessoa cheia de defeitos. Mas Deus ganhou uma batalha com a perda da eleição da Hillary Clinton. Os Estados Unidos, no governo Obama, no governo Clinton, investia mais de 8 bilhões de dólares em abortos em países fora dos Estados Unidos. Ele gastava 8 bilhões por ano para financiar aborto na África, nos países pobres. O presidente atual, Trump, ele cortou no primeiro dia de governo, ele cortou essa verba e falou que não financia mais nenhum aborto no governo dele. Claro que ele tem os defeitos dele, não estou dizendo que ele é bom não, mas em relação à vida e a questões pró-vida, Deus venceu essa batalha nessa eleição presidencial. E olha que para muitos meios de comunicação foi uma decepção ele ter ganhado a eleição. Eu me lembro de assistir no dia a eleição, e tinha um canal de televisão do Brasil que passa só notícia, e os jornalistas estavam meio que assim, decepcionados, porque eles contavam em tudo que a Hillary ia ganhar. E aí quando o Trump ganhou, eles ficaram decepcionados, porque com toda certeza, quem financia os meios de comunicação no nosso país são as mesmas pessoas que financiam o aborto lá. E por isso, às vezes pintam para nós uma imagem horrível de uma pessoa e uma imagem belíssima de outra, mas a gente tem que entender o que está por trás. Amém? Aí, ó. Um creme americano que usa bebê de 14 semanas para fazer, bebê masculino, para fazer o creme. Neocuts. Aí, ó, gente, esse aí já não vamos usar ele. E tem muitos. Ô, gente, não vou abrir para pergunta agora, não. Nós vamos ter uma plenária mais tarde para vocês falarem, porque senão a gente gasta muito tempo. Eu já vou encerrar. Esse é meu último slide. Cadê o Ministério de Música? Que tinha que ficar por aqui. O Valdo vai passar um vídeo antes da gente rezar. Eu queria que você escutasse essa música
Talvez vocês nunca ouviram ela. Põe no completo, Valdo. A tela inteira. Esse vídeo, gente, peraí só um minutinho antes de você soltar. Esse vídeo é de uma música de uma cantora católica, chama Celina Borges. Essa cantora, ela começou na década de 90 um trabalho pró-vida no Brasil. Porque ela já tinha vivido uma vida desregrada e já tinha convivido com várias pessoas que tinham cometido aborto. E aí ela compôs essa música. Então eu queria que você ouvisse a letra dessa música. A música é a criança cantando para a mãe que quer abortar. A mãe dela quer abortar e a criança canta para ela. Pode pôr, Val. Escuta, gente. Eu queria que a Camila e a Ângela, se a Ângela estiver aqui, viesse aqui para frente para a gente rezar. Eu tô feliz, mãe, você ainda nem deve saber. Sou pequeno, mas estou aqui. É tão seguro, há tanto calor. Doce lugar de amor. Sim, vou crescer e um dia correndo pra ti, pular em teu colo e sorrir, te dar um beijo e agradecer. Deus quis me tecer. Deixe-me nascer, já tenho um coração. Deixe-me te amar, dê uma chance. Posso provar, sou de Deus. Eu incomodo você, mãe. O que nos pretende fazer? Mas mesmo assim, se ainda não me aceitar, no céu pra você vou orar, mãe, te dar um beijo e agradecer, mãe, aquele tempo que em ti Deus quis me tecer. Deixe-me nascer, já tenho um coração. Deixe-me te amar, dê uma chance. Posso provar, sou de Deus, quero amar, quero viver, quero amar, sou de Deus. Eu queria que as
duas viessem aqui para a gente rezar. As duas estão vivendo um momento, talvez tenha mais algumas se quiser vir, mas as duas estão vivendo o momento da maternidade. A Camila já está com quantas semanas? 33 semanas, esperando a Helena. E a Ângela está com quantas? 4, 5 semanas, esperando o neném dela, mas que já está aqui vivo. Eu queria que as duas estivessem aqui à frente, mas queria convidar todas as mulheres a ficarem de pé, só as mulheres. E eu queria rezar por vocês, mulheres. Todas que são mães, podiam vir aqui à frente, todas que já têm filhos. Mesmo aquelas que talvez tiveram algum aborto espontâneo, vem aqui à frente. Vem cá, as mamães que um dia disseram sim à vida. Por que eu quero rezar por vocês, mulheres? Ontem nós falávamos do pecado original que chegou no mundo através da mulher que foi tentada. E Deus depois vira para a serpente e fala: colocarei ódio entre ti e a tua descendência, entre a descendência da mulher e a tua descendência. E aquela mulher que Deus citava lá no Gênesis era a Virgem Maria. A pessoa que é mais atacada hoje pela cultura de morte são vocês, mulheres. As mais atacadas são vocês. O mundo quer pegar o útero de vocês, que é um lugar para gerar vida e transformar num cemitério. Por isso vocês são tão atacadas. O dom da maternidade, o dom de ser mulher, de ser feminina, de se aproximar e de ser parecida com a mãe de Jesus. Esse é o dom que Deus quer dar para vocês. Então eu queria que vocês ficassem de pé. E nós homens, nós vamos ficar sentados. E nós vamos rezar por essas mulheres, pedindo a Deus que não deixe que nada corrompa o coração, a vida, a história delas, para que elas sejam verdadeiramente mulheres que vão ser mães. E olha para mim aqui, vocês todas. Mesmo que aconteçam coisas dificílimas na vida de vocês, decidam pela vida. A história de vocês tem muita coisa para acontecer. Vocês que já são mães, decidam-se pela vida, porque a vida vale mais do que qualquer outra coisa. Mais do que qualquer outra coisa. Então, mulher, fecha os seus olhos, coloca a mão no seu coração. Vem cá, Dona Maria, a mãe das mães, que já é até vovó. Põe a mão no seu coração, fecha os seus olhos. E nós, homens, vamos rezar por essas mulheres. Senhor, nós te entregamos cada uma dessas mulheres. Os sonhos da maternidade, aquelas que já são mães, Senhor. Aquelas que sonham um dia ser mãe, Jesus. Aquelas que têm no coração, talvez, tantos desejos, tantos sonhos, que às vezes tem até medo de um dia não conseguir ter filho. Nós te entregamos, Senhor, cada uma dessas mulheres. E pedimos, derrama o teu Espírito Santo sobre elas. Assim como a Virgem Maria ficou cheia do Espírito Santo e pelo Espírito Santo foi mãe de Deus, que essas mulheres agora sejam cheias do Espírito Santo também. Vem, Espírito Santo, vem tocar na maternidade, tocar no organismo, no útero, nos sonhos, nos projetos, em todo o ser dessas mulheres, na capacidade de amar. Mulheres que se sentem sozinhas, mulheres que já se sentiram usadas, mulheres que já se sentiram tristes. Toca, Senhor, em cada uma dessas mulheres. Derrama sobre elas o teu Espírito, Senhor, para que o teu Espírito Santo possa trazer vida para essas mulheres, porque elas são, Senhor, um lugar, um ninho para a vida acontecer. É nesses úteros, Senhor, que a vida vai acontecer, e já aconteceu. Ali é o ninho, Jesus, ali é o ninho do amor, o ninho da graça. Por isso, Senhor, cura todos os traumas dessas mulheres, cura todos os medos, todas as inseguranças. Cura, Senhor Jesus, todos esses corações maternos, mesmo aquelas que ainda não são mães, Senhor, mas o Senhor deu a elas o dom, e já trazem em si um coração de mãe, um coração de ser mãe. Por isso, vem Espírito Santo sobre as mulheres.